Boa tarde, companheiros e companheiras de todo o Brasil. O Movimento Luta de Classes, que é o nosso movimento sindical classista, ele vem realizando uma série de debates com as categorias para a gente manter essa interação nacional, né, por categorias, mesmo durante essa pandemia, porque a gente vê que os nossos direitos continuam sendo atacados, estão sendo ainda mais atacados, aproveitando a nossa dificuldade de mobilização nesse período, e a gente viu muito isso naquela conversa ministerial que foi revelada ontem, os ministros dizendo, bom, vamos aproveitar esse momento que o foco está na pandemia para congelar salários, para reduzir salários, para desmatar mais o meio ambiente. Isso nos coloca o quê? Que a pandemia nos traz a necessidade de manter o distanciamento social, mas nós não podemos ficar isolados, inertes, parados. Temos que manter a mobilização, a discussão e buscar formas de, mesmo no isolamento social, continuar a luta por nossos direitos. Por isso, a gente está aqui mantendo essa organização, essa luta e esse debate com as várias categorias. Hoje nós vamos falar sobre os educadores, né? Vamos conversar com professores da rede pública e privada, e o tema é justamente esse, do aumento da precarização da educação em tempos de pandemia. E nós temos aqui o professor Guilherme Amorim, que é professor da rede privada em Brasília e é da coordenação do Movimento Luta de Classes. Temos a professora Luana Gramont de Cristo, que é diretora do Sindirede de Belo Horizonte, e a professora Tainá Batesini Teixeira, que é professora da rede estadual do Rio Grande do Sul e militante do Movimento Luta de Classes. Nós vamos primeiro dar a boa tarde a todos, professores, professoras. Boa tarde, como é que vocês... Olá, boa tarde. Boa tarde. Então, estamos aqui, Belo Horizonte, Distrito Federal, Alagoas e Rio Grande do Sul. Mas os companheiros e companheiras de todo o país que quiserem participar da conversa, podem entrar aí nos comentários. Aproveitem também para divulgar a live nas suas redes sociais, para fazer sala de vídeo compartilhada. Está aí Luiz Alves já nos acompanhando, outros companheiros também. Então, vamos começar a participar aqui ativamente dessa discussão muito importante, né, sobre a questão da educação e a situação dos professores nessa pandemia. Então, a gente vai fazer assim. Nós temos esses 3 companheiros e companheiras aqui. Vamos fazer uma exposição de 10 minutos cada um, e depois a gente abre para as respostas, perguntas e questionamentos que forem feitos pelos companheiros que estão nos acompanhando no Facebook, e no final a gente fecha com algumas considerações finais, propostas que surgirem, certo? Então, companheiro, Sebastião Rodrigues também está dizendo aqui, eu também. Então, Sebastião, Luísa e todo mundo que já está aí acompanhando no Facebook, aproveitem para compartilhar aí pelo WhatsApp e pelo próprio Facebook, compartilhar principalmente para os professores e professoras, certo? Então, vamos começar agora com o Guilherme. A Alteni entrou aqui também. Então, aproveitando, dando uma boa tarde, assim, quem está chegando aqui no começo. Vamos começar com o Guilherme. Guilherme, 10 minutos para você, depois 10 para a Tainá e 10 para a Luana. É assim mesmo? Pode ser? Certo. Então, vamos lá. Primeiro, boa tarde. Primeiro, boa tarde aos que estão assistindo em casa. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Luana. E boa tarde, Lenilda. É um prazer, uma honra estar aqui compartilhando desse espaço de reflexão sobre a educação do nosso país. Eu queria dar o start aqui das nossas discussões, fazendo uma espécie de plano de fundo sobre o que nós estamos passando da educação, sobre o que é importante a gente refletir, para a gente se inteirar da situação. Eu acho interessante a gente fazer uma reflexão que nos últimos anos, nos últimos períodos, a gente sofreu uma onda crescente do reacionarismo, do negacionismo, daquilo que nega a ciência no nosso país,
muito encabeçada pela figura do Bolsonaro, vamos colocar assim, mas por trás do Bolsonaro uma série de pessoas que o apoiam, mas eu queria dar destaque ao que a gente chama, o que ficou conhecido como o guru político, o guru ideológico do Bolsonaro, que é aquela figura bizarra do Olavo de Carvalho, que é, no mínimo, uma figura questionável, no sentido de negar a ciência, de criticar o ensino como nós temos hoje no Brasil, mas principalmente um dos grandes responsáveis por atacar o patrono da educação do nosso país, que é o grande professor e educador Paulo Freire. E diante disso, a gente cria esse lado ideológico do governo, esse clima de ataque constante à ciência, à educação do nosso país. Além disso, há muito tempo que a educação ela vem sendo negligenciada. Nós estamos numa situação delicada da coronavírus, é importante falar que a educação, as atividades estão interrompidas, mas muito antes do coronavírus, muito antes do fenômeno Bolsonaro vir à tona, e da pandemia propriamente disso, a educação ela já vem sendo negligenciada. E como diria Darcy Ribeiro, a crise da educação no Brasil não é uma crise, ela é um projeto justamente para que as elites se mantenham, para que o povo não passe por um processo de educação crítica, reflexiva, enfim, para que o povo de fato utilize a educação como um instrumento de determinação, enfim, de esclarecimento. E não bastasse isso tudo, desde o processo do golpe, e aí nós precisamos lembrar o golpe que a Dilma sofreu, o período em que Michel Temer governou o país, e agora sobre o governo Bolsonaro, a educação ela vem sofrendo cada vez mais redução de investimentos. Na verdade era para ser o contrário, mas Bolsonaro e o seu governo de banqueiros, e o seu governo voltado para a elite, aplica uma política de redução de investimentos da educação, de forma que, apenas no último ano, dado que eu levantei, a educação teve uma redução de 12%. E aí os dados que eu encontrei. No ano de 2018, o orçamento da educação era de 120, sofreu uma redução de 122 milhões, para o ano de 2009 para 107 milhões. E aí, não basta lembrar que a culpa da redução de investimentos não cai só sobre o colo do Bolsonaro, mas tem também sobre o governo Temer e os momentos finais do governo Dilma. Um outro dado que eu encontrei é de que nos últimos 4 anos a redução da educação foi de 56%. Para além disso, já que nós estamos falando de educação, assim, na questão macro, não custa lembrar que o Ministério da Educação, sobre o governo Bolsonaro, também deixa muito a desejar. Nós precisamos lembrar que, além do Vai-Trump, que é essa figura nefasta que ocupa o Ministério da Educação hoje, nós tivemos também um ministro da Educação que foi demitido, que era o Ricardo Vélez, que digamos assim, a justificativa para sua demissão é de que ele não conseguia ali cumprir a agenda neoliberal, a atender ao que o mercado financeiro e principalmente o que as grandes empresas do grupo da educação estavam aplicando naquele período. Então, assim como o Ministério da Saúde atualmente é pauta das discussões, o Ministério da Educação também já sofreu intervenção nesse quesito das demissões, digamos assim, e hoje a gente está com essa figura nefasta que é o Abraham Weintraub. E por falar no Weintraub, não custa lembrar as discussões, os vídeos que foram revelados, se não me engano, ontem, daquela reunião ministerial, que mais parecia uma reunião de gangsters, uma reunião de discussão de boteco, onde o atual ministro da Educação do Brasil defende, abre aspas, por mim, botava todos esses vagabundos na cadeia, se referindo aos ministros do Supremo Tribunal Federal. E outra frase, abre aspas, odeio o termo povos indígenas, povos ciganos.
Fecha aspas. Então, esse é o ministro da Educação que nós temos no país hoje. Então, é um cara que joga até agora há pouco, por exemplo, até outro dia, outra semana, ele defendia veementemente, arduamente, de que a gente precisava manter o Enem, a realização do Enem esse ano, a aplicação do Enem esse ano, mesmo sobre essa crise sanitária que nós estamos passando do coronavírus. Então, vejo como eu queria, então, dar esse start, ilustrar esse cenário e trazer um pouco a reflexão para o universo da educação, para os professores e professoras que atuam na iniciativa privada. Não bastasse a redução dos investimentos na educação, nós tivemos também o processo da reforma da Previdência sendo aprovada, que isso tem um impacto avassalador sobre toda a classe trabalhadora brasileira, mas também um impacto muito expressivo, muito intenso sobre nós, educadores e educadoras, porque qualquer pessoa de bom senso consegue refletir que a nossa profissão ela é mais desgastante, ela nos exige mais. Então, o professor hoje vai ter que trabalhar mais. Eu gosto de brincar que eu não sei se eu terei saúde para conseguir trabalhar até conseguir me aposentar. Para além da reforma da Previdência, nós tivemos as reformas trabalhistas, que uma situação que atinge assim em cheio a questão das escolas particulares é que o acordo prevalece sobre o negociado, prevalece sobre o legislado. Então, assim, contato com professores de diversas partes do país, inclusive aqui em Brasília, Distrito Federal, que é onde eu moro, eu já vi casos de, no momento da contratação, você contrata um professor, onde ele vai ter menos direitos, digamos assim, menos condições de trabalho, menos acordos, enfim. Para além disso, existe também o caso que ele é contratado recebendo abaixo do piso salarial, abaixo da hora-aula, digamos assim. Então, isso é uma situação que, por ponto de vista do professor, do ponto de vista da classe trabalhadora, a reforma trabalhista ela veio como um golpe em cheio. E uma outra situação que é realidade muito grande no universo da iniciativa privada é a questão da terceirização. Você tem ali uma grande rede de ensino onde você contrata um professor, uma professora, enfim, para que ele vá ali e preste um serviço temporário que seja. Eu vou ali ministrar minha aula 1, 2, 3 vezes por semana, que seja, e não preciso ter vínculo direto. Então, essa é uma situação da terceirização que é uma realidade que ela vem crescendo na educação. E, por fim, um dado que eu queria apontar, uma problemática, que é o fato de escolas se aproveitando da questão dessa abertura de direitos, dessa destruição de direitos, propriamente dito, que é contratar professores na condição de CNPJ. Isso é uma realidade muito mais intensa no ensino superior, mas no ensino básico brasileiro, eu já vi contratos, eu já vi abertura de vagas onde o critério era: você será contratado via CNPJ. O que é isso na prática? Eu, professor Guilherme Amorim, não serei contratado como pessoa física, como uma pessoa que tira férias, que pode tirar licença paternidade, meu 13º, enfim, essas leis, digamos, tradicionais. Eu vou ser contratado como um CNPJ, como uma empresa. Empresa não precisa tirar férias, empresa não tem 13º, empresa não precisa, se tirar uma licença por auxílio doença, alguma coisa assim, eu não recebo nada disso. Então vejam como que o mercado ele se debruça de uma forma extremamente cruel sobre nós, trabalhadores e trabalhadoras da educação. Por falar em mercado, eu queria alertar que cresce no Brasil, nos últimos anos, especialmente no último ano. Eu vi um dado que, mesmo sobre a crise, o setor da educação privada foi um dos que mais cresceu. E eu queria destacar o Grupo Croton, o Grupo Estácio e o grupo da Unip, que vem assim, comprando várias escolas particulares menores nesse sentido. Então, nessa primeira leva, eu queria apontar essas situações que são uma realidade dos
dos profissionais do ensino privado do país, algumas das dificuldades. E aí, num segundo momento, eu queria falar desse momento específico que nós estamos passando, que é a crise do coronavírus. Mas eu agradeço, estou aberto a perguntas, e vamos seguir, depois eu faço outras pontuações. Mas muito obrigado. Certo, professor Guilherme. Obrigada por sua participação inicial. Esse debate ainda vai render muito, a gente já tem vários comentários de internautas. Agora a gente pede a Tainá aí que desmute o microfone, Tainá, para a gente ouvir aí sua exposição inicial. 10 minutos também, certo? E aí, quando estiver pertinho de terminar esses 10 minutos que eu apareci aqui na tela, aí você já sabe que já é a fase do encerramento. Então, fique à vontade, Tainá, para fazer sua exposição. Então, boa tarde, pessoal, os companheiros que estão aí participando da live juntos, que estão comentando também, todo mundo que está assistindo. Eu acho que, como professora do ensino público do Estado, acho que posso começar apontando que as dificuldades desse ensino remoto têm sido diversas, e eu costumo apontar a primeira delas como o fato de que a gente muitas vezes não sabe a situação que os estudantes, né, os alunos têm vivido. Então, uma das coisas que eles têm apontado para a gente é que eles, mesmo com a carga de trabalho, a distância que eles recebem para realizar em casa, eles ainda têm que cumprir com carga horária de trabalho fora de casa, né? E que muitos patrões aproveitam esse momento em que as aulas estão suspensas para dar mais horas de aula, de trabalho para eles, né? Nos seus serviços, enfim, e o estresse de trabalhar, né? E no meio de uma pandemia, aqui onde eu dou aula, né? Uma das cidades mais atingidas do estado do Rio Grande do Sul, onde a gente não sabe nem se eles sequer têm as EPIs necessárias para estar trabalhando nessas condições, assim, e que, no final das contas, o quanto isso afeta o desempenho desses estudantes no meio dessa crise que a gente está vivendo e em ter que, enfim, realizar esses trabalhos, assim, em AD. A segunda questão que eu acho que é importante trazer é que, na nossa formação enquanto profissional, eu, pelo menos, que tenho uma formação recente, a minha formação nunca preveu, assim, um ensino em AD, né? Tipo, a metodologia em AD. Então, nós, professores, não sabemos como, muitas vezes, usar desses mecanismos que o IAD oferece, e, por vezes, também, o estudante não tem acesso a ferramentas que ele pode estar desempenhando melhor, assim, nesse trabalho. Então, tanto os professores têm dificuldade de uso de tecnologias, né, de usar essas ferramentas que são fornecidas para o ensino à distância. Os alunos não têm acesso à internet, muitas vezes, não têm acesso a um computador, não têm acesso a uma impressora. Então, o relato dos estudantes é que eles recebem o trabalho da escola e, geralmente, eles recebem via WhatsApp e, geralmente, eles têm que copiar o trabalho todo à mão para poder estar realizando em casa. Isso leva mais tempo para eles realizarem a atividade. E fora o tempo que eles já têm que ficar, muitas vezes, trabalhando e tudo mais, então tem sido realmente uma forma desgastante. Fora que essa forma de ensino à distância não é a ideal, né? Então, nem a gente sabe como, muitas vezes, fazer da melhor forma possível, nem eles, muitas vezes, conseguem, de fato, aprender. E acho que uma das questões importantes é que a gente não consegue nem imaginar o que eles têm vivido nessa crise, né, da Covid-19. Então, por vezes, o ambiente de ensino, de aprendizagem, ele é um ambiente fundamental. Então, a relação professor e aluno, ela de fato fica prejudicada quando a gente tem essa aula à distância. E isso se dá muito porque a gente nem sabe sequer se o aluno tem condição de ter um espaço adequado de aprendizagem. Então, numa crise que a gente está vivendo, onde tem aumento do desemprego, onde pode ter problemas de saúde dentro da família, dentro de casa, onde pode ter casos de violência, a gente não sabe se o aluno tem essa condição de ter um espaço de aprendizagem adequado, né?
E aí eu acho que vem muito a calhar a campanha do Adia Enem, que foi levantada, né, pelos movimentos aí, pela FENET, enfim, que eu acho que é uma iniciativa super importante, porque ela, querendo ou não, essa forma de ensino EAD, que é defendida, inclusive, pelo Bolsonaro, e aqui no estado do Rio Grande do Sul, pelo governador Eduardo Leite, tem como um plano futuro de ser esse o ensino ideal que se precisa ter, porque eles usam isso como uma justificativa para corte, né, dos gastos em educação. Então, para eles, educação é gasto, né? Então, eles, para cortar esses gastos, eles vão, obviamente, pensar como que o ensino EAD é a melhor forma. E aí eu fico pensando, se essa é a justificativa que quer manter o ensino EAD, porque quer garantir o ensino, a aprendizagem dos estudantes, na verdade, ignora que esse é uma política de exclusão dos estudantes, né? Eles não conseguem acessar esse ensino de qualidade e aí sim, eles obviamente não vão ter acesso a uma universidade, enfim, uma formação adequada, né? E aí eu acho que uma questão importante de falar é sobre também o que os professores vêm vivido, assim, né? Eu acho que é uma categoria majoritariamente de mulheres, né? Pelo menos a categoria de professores do estado do Rio Grande do Sul é uma categoria majoritariamente de mulheres, e acredito que seja a realidade de todo o país, assim. Então, nesse sentido, eu acho que o adoecimento causa muito adoecimento dos professores, o fato do salário não ser um salário justo com o trabalho que a gente tem executado, né, seja em sala de aula ou seja fora dela. Porque o que eles esperam também é que nesse momento que a gente está vivendo uma crise da Covid-19, a gente produza tanto para os estudantes, quanto os estudantes produzam para as secretarias de educação, para o estado do Rio Grande do Sul e os outros estados, enfim, que produza como se não existisse uma pandemia, né, acontecendo. Então, a nossa qualidade de produção, ela também é diferente, a gente está vivendo uma crise, assim, né, que nos afeta de diferentes maneiras. Então, quero ressaltar aqui a questão do salário dos professores, a remuneração, que obviamente eu acho que tem sido um problema, assim, para grande categoria em todo o país, assim. Então, como a gente não tem uma remuneração justa, como que, de fato, a gente vai exercer melhor e de mais qualidade o nosso trabalho? E isso também gera o nosso adoecimento, né? O grande adoecimento da categoria. Os profissionais da educação são, hoje, uma das categorias que mais vem adoecido no país, assim. E aqui no Rio Grande do Sul, eu queria dividir um pouco a experiência que a gente tem da greve que a gente realizou em 2019. Então, a gente já vem numa situação de anos, se não me engano, desde 2015, assim, em que o antigo governador parcela o salário dos professores. O governador atual, Eduardo Leite, do PSDB, ele manteve essa política de parcelamento dos salários, né? E ainda assim, também aplicou um pacote que a gente chama do pacote de maldades, assim, com várias medidas e reformas contra o funcionalismo público. Então, não é só os professores, mas também todo o funcionalismo público do Rio Grande do Sul foi afetado por esse pacote. E em 2019, então, a gente realiza uma greve, né? O CEPERS, que é considerado o maior sindicato do estado do Rio Grande do Sul, que é o sindicato dos trabalhadores de educação, professores e funcionários, né? Ele chama essa greve, os outros sindicatos do funcionalismo, né, se somam a essa greve, e nesse momento, então, o que acontece é que a gente paralisa, quase 100% das escolas são paralisadas no estado, e ele vai pensar em formas, então, de punir, assim, quem está fazendo a greve, né, e uma das primeiras políticas que ele faz é o corte dos salários do ponto, né, dos grevistas. E nesse corte, o sindicato não consegue negociar, então acaba que muitos professores voltam para a sala de aula sem a gente ter alcançado o nosso objetivo, né, que é que o pacote não fosse implementado, né, para as categorias, enfim, e mesmo com a recuperação das aulas, mesmo com a finalização do ano letivo, a gente ainda teve que assinar um acordo,
né? Obviamente, a gente não assinou, a orientação, inclusive, do sindicato foi não assinar esse acordo, mas até hoje a gente vem sofrendo um desconto dos salários, né? Todos os grevistas, então, sofrem descontos dos salários, porque realizaram essa greve. Uma forma também que o Eduardo Leite usa da sua política para punir quem se organizou, quem reivindicou seus direitos, né? E dessa política que ele implementa, então, ele vai fazer com que os professores, de certa maneira, também se calem. Né? Não queiram mais se organizar, nem reivindicar, e muito menos acreditem, inclusive, no sindicato como uma forma de lutar pelos seus direitos, já que, de fato, no final das contas, nós não conseguimos, né, negociar o ponto, nem conseguimos impedir que o pacote fosse aprovado e implementado no funcionalismo público do Estado, assim, e, de fato, foi uma coisa que nos afetou de diversas maneiras, assim. E a justificativa, né, tanto do Bolsonaro tem sido essa, de não investir na educação, quanto o Eduardo Leite vai dizer, não tem dinheiro, o Estado não tem dinheiro, e por isso a gente não tem como pagar o piso para os profissionais da educação, quanto a gente não tem como mudar, né, a realidade dos profissionais, enfim, e melhorar a qualidade da educação, porque não tem dinheiro. Só que, ao mesmo tempo, quando ele justifica que o Estado não tem dinheiro, aumenta impostos das grandes empresas, ele cria toda uma política de privatização de outros, da economia do Estado do Rio Grande do Sul, e essa tem sido a política deles, né? Uma política que quer botar dinheiro nos bolsos dos ricos, né? Enquanto a educação acaba aí sendo a mais prejudicada, assim. Eu acho que, no geral, da experiência do ensino do Estado, assim, tem sido um pouco essa, e aí o restante a gente pode ficar para as perguntas, enfim, é isso. Obrigada, Tainá. Olha, a gente teve muitas participações aí com relação a essa metodologia de ensino à distância que foi meio, né, atravancada, assim, que foi colocada às pressas para os professores quando foram suspensas as aulas presenciais. E a gente vai voltar a isso, porque teve muitos comentários, vamos voltar a isso quando a gente estiver na outra fase, nas perguntas, né, respondendo os questionamentos e colocações dos internautas, mas agora a gente vai do Rio Grande do Sul para Minas, né, com Luana Gramont, que é da Rede BH, não é isso, Luana? Isso. Olá a todos. Então. Obrigada, Nenilda, obrigada, Guilherme, Tainá. Bom conhecer a realidade também, né, do resto do país. E eu vou tentar aqui falar não só da rede municipal de ensino de Belo Horizonte, né, que é a rede que eu atuo, atualmente estou na diretoria do Sindirede BH, mas falar também um pouco da situação da rede particular e da rede estadual também aqui na cidade. Eu vou começar pela minha realidade, né, falando do município de Belo Horizonte. Ano passado a gente foi matéria de jornais aí, jornais nacionais, infelizmente, como uma das cidades que aprovaram na Câmara Municipal, em primeiro turno, o projeto de lei da escola sem partido. Eu acho que isso é importante de reafirmar nesse momento, porque esse projeto ainda está tramitando na Câmara Municipal e pode ser votado em segundo turno a qualquer momento, até porque ele é um projeto que é importante para a campanha eleitoral de vários vereadores de direita, ligados à igreja e conservadores, né, e fascistas, às vezes, nas suas análises e defesas. E foi um processo difícil, a gente tentou acompanhar a votação e fomos retirados da Câmara com violência, né, vários vídeos circularam na mídia também com as imagens da violência contra os professores, e a gente fazia, né, desde então, com muita força, esse debate, né, da importância da diversidade na escola e no currículo. E aí, quando a gente vê essa recusa, que durou tanto tempo, do MEC em aceitar, né, que fosse adiado o Enem, a gente vê também uma política de que a diversidade não esteja na universidade, né, que não seja representativa
a diversidade dos jovens brasileiros na universidade. Então, essa é uma batalha que ainda está em curso e é importante da gente lembrar. Esse ano, nós da rede municipal também iniciamos o ano com uma greve forte, importante, que a gente pautou a importância da lei do piso nacional. Belo Horizonte ficou, né, começou janeiro pagando menos do que o proporcional da lei do piso, né, que seria como se fosse a metade da lei do piso, para os professores no nível 1, né, a maioria professores de educação infantil. Isso é muito sério, porque Belo Horizonte é uma das cidades, né, mais ricas do país, uma grande capital de um grande estado, e é triste a gente ter que discutir aqui o piso, o mínimo, com o professor. Né, a gente acabou de ver na Câmara Federal, foi aprovado que os militares possam ultrapassar o teto dos seus salários, né? E nós, professores, temos que lutar pelo piso, pelo mínimo. Isso é muito sério, muito triste. E aí essa greve, ela também foi uma greve que a gente teve que resistir muito, porque a Prefeitura de Belo Horizonte, né, o prefeito Alexandre Calil, do PSD, assumiu uma postura de criminalização da nossa greve. Nós, grevistas, fomos atacados, ameaçados com corte de ponto, mesmo na pandemia, e a nossa entidade, nosso sindicato, assim, de rede também, né, atacado com imposição de uma multa, porque a gente estava exercendo o nosso direito constitucional de greve. Então, essa é uma ameaça que também está aí, nosso sindicato ainda, né, pesa sobre ele essa ameaça dessa multa. Nós, com muita luta, conseguimos que a prefeitura recuasse, né, na ameaça que ela tinha feito de corte dos salários dos grevistas, e estamos aí nessa quarentena desde o dia 19 de março, com as aulas suspensas aqui no município. A prefeitura tem tido uma proposta, uma postura, né, mais firme com relação à nossa quarentena, mas infelizmente ontem, né, anunciou um programa de flexibilização a partir de segunda-feira, que a gente espera que não seja, né, o começo do crescimento dos números de contágio e de morte aqui em Belo Horizonte. Nós também, a Secretaria Municipal de Educação, tem tido uma postura que nós consideramos correta em relação à educação remota, a essas propostas, né, de educação remota. Aqui no município elas não têm ocorrido. O que ocorre, às vezes, são iniciativas das escolas para manter o vínculo com os alunos, né, algum contato com os pais, né, de mandar vídeos, né, de contato pelas redes sociais, mas isso não é uma obrigatoriedade, a gente sabe a realidade dos nossos alunos e não queremos propor nenhuma forma de educação nesse momento que exclua, né, boa parte deles. Então, essa é a nossa realidade. Eu faço parte do Conselho Municipal de Educação, né, aqui em Belo Horizonte a gente tem um conselho que é formado por pais, estudantes, professores, né, eu estou representando os professores e também representantes da gestão, e nós do conselho temos nos reunido também, tentado debater essas questões, e temos sentido uma pressão, principalmente das escolas particulares, no sentido de uma regulamentação dessa educação à distância, dessa educação remota, inclusive para a educação infantil, o que infelizmente o parecer do Conselho Nacional de Educação abre brechas para isso. E é muito triste a gente pensar, né, que a gente está vendo o uso dessa educação remota sem discussão com os professores, uma formulação de uma educação sem discussão com professores, e que visa muito pouco a educação dos alunos, né? Mal garante o acesso deles, né? Aqui no Estado, a gente já está adotando isso e a gente sabe que a maioria não acessa, e na rede particular a EAD é uma justificativa para que os pais paguem matrícula. É praticamente isso é muito triste. Né? O governo federal também aprovou um auxílio do governo para as escolas particulares. A gente sabe que a situação das escolas particulares é diferente, existem esses grandes grupos, o Guilherme falou que nem de longe precisam de auxílio nenhum, é uma questão de realmente abrir mão de lucro nesse momento, de
parte dele, que a gente sabe que o lucro é muito grande, mas tem escolas menores que têm pressionado o Conselho Municipal em busca de ajuda, mas a gente percebe que esse projeto do governo federal, ele tem falhas, né? Não garante o trabalho dos professores, o salário dos professores, não garante uma redução de matrículas, né? Um auxílio para as famílias. Então, a gente vê ainda que na educação a gente ainda tem que avançar também mesmo na rede particular. Aqui tem um Simpro, que é um sindicato de professores particulares, que tinha conseguido uma liminar, né, no sentido da preservação do trabalho dos professores das escolas particulares, que infelizmente também caiu, e a gente, né, tem uma luta árdua pela frente também pela manutenção dos empregos na rede particular. Na rede estadual, né, nosso governador é o Romeu Zema, do Partido Novo, e que em pouco tempo já mostrou que, de novo, não tem nada. Né? Nós estamos vendo ações que a gente aqui no estado imaginou que seriam velhas, né, de um passado longo de PSDB, de neoliberalismo de direita, e uma situação muito parecida com essa do Sul, que a Tainá comentou. E aí a gente tem um governador que não foi firme, não foi nem exatamente favorável à questão da quarentena. Né? Ele também é um empresário, durante um tempo, inclusive, teve denúncias de que as empresas dele no interior estavam funcionando normalmente, né? Mesmo havendo a recomendação da quarentena. Então, é muito séria a situação. E ela também se agrava porque o que a gente está vendo é um governo que não se preocupa com a vida das pessoas. A gente tem hoje cerca de 50 mil professores que não receberam o 13º de 2019. E até ontem, todos os professores de Estado estavam sem receber nenhum centavo de salário desse mês. Ontem, alguns professores começaram a receber, e a gente vê isso com muita preocupação, né? Final do mês, as contas, as nossas necessidades de alimentação, nada disso espera, e o governo tem posto isso para as famílias e para os professores aqui na nossa cidade. Essa é a principal questão, né, no Estado. A gente, aqui no Estado também, começou essa questão da educação remota, né, com esses problemas todos que a Tainá apontou, uma situação muito parecida. Inclusive, antes, ele tinha tentado voltar às aulas presenciais, e aí o sindicato conseguiu uma liminar proibindo qualquer um voltasse ao trabalho presencial, e aí agora ele vem com uma proposta pronta de educação remota que apresenta todos esses problemas que a Tainá colocou, e que a gente percebe que o grande problema dela é que não é uma proposta emergencial, mas ela faz parte de um projeto da educação a longo prazo, de precarização da educação pública, né? Já começou com a reforma do ensino médio, e de precarização também do trabalho docente. É isso. Obrigada, e aí a gente vai continuando o debate aí com as respostas. A gente aqui agradece, Luana, essa contribuição aí sobre essa realidade em Minas. Muitas questões, como você disse, que são similares. Estou colocando todo mundo de volta no quadro. E vamos agora ver algumas questões que foram levantadas nos comentários. Eu fui colocando já na tela, mas tem algumas coisas que é bom a gente voltar para vocês depois, se quiserem comentar. Tem aí o Rodrigo, aí é que está. Os colégios jogam os custos e providências ao encargo dos professores, lavando as mãos para os problemas tanto dos docentes quanto dos discentes. Essa questão a gente vê quando está fazendo uma live como essa, né? Nem todo mundo tem facilidade com o stream, com o problema do microfone, com a conexão da internet, que às vezes trava, cai. Então, a gente vai fazer de conta que não, está tudo bem, né? Não, tranquilo, não tem problema não, se não dá para ir para a sala de aula, que a gente resolve por aqui mesmo. Então, muitas pessoas comentaram nesse sentido. O Renato falou, sim, vários governos querem tornar o EAD como método principal do ensino, e isso significa precarização do trabalho e do ensino. Renata Amaral, que é da direção aí do movimento Luta de Classes. O Rodrigo colocou aqui também, e não estamos assim fazendo, pois não temos, sobre a EAD, pois não temos a instrução
correta em boa parte dos casos, já que os cursos formadores de licenciatura não oferecem tal ensino e nem material para isso, e estrutura, né? Aquela questão de que precisa, para garantir uma boa aula de educação à distância, além da correta metodologia, estava conversando aqui com a Itainá antes de entrar na live, que eu tenho acompanhado como é que meu filho tem assistido às aulas da escola dele e vejo as dificuldades, né? Então, além de saber a metodologia, tem que ter a estrutura, né? Tem que ter toda uma estrutura, até de luminosidade, de equipamento. O Rodrigo fez outra contribuição também, aqui. Os professores também não têm, né? Não quer dizer que, porque nem sempre, a gente fala bastante que os alunos não têm, né, acesso à internet de qualidade, a um computador, mas também não é a realidade de todos os professores, né? Então, é importante pontuar isso também, que é uma dificuldade que os professores também têm enfrentado, assim. Eu vou colocar mais um comentário do Rodrigo e depois a gente abre uma rodada. O EAD, né, que é a educação à distância, não substitui a assistência presencial. Além disso, o que estamos fazendo não é EAD, mas apenas ensino remoto, pois seguimos o modelo do presencial com o diferencial do uso da internet. Então, o mesmo modelo de aulas presenciais, só que agora está acontecendo pela internet. Não tem uma metodologia própria, né? O problema é maior. O governo está propagando uma solução absurda, já que não estamos ministrando as aulas com a didática correta do EAD. Então, e ainda tem isso que está acontecendo com o Luana agora, que acontece comigo também. A gente está trabalhando de casa, então a gente não tem um espaço reservado. Assim, bom, esse é o momento do meu trabalho em casa, de ser mãe, de ser dona de casa, esse é o momento de ser a professora ou a jornalista, que é meu caso, embola tudo, né? De repente você está numa aula ou numa live como agora, o filho chega, pede uma coisa, a gente ainda enfrenta essa dificuldade de adaptação que para as mulheres é muito mais complicado. Então, eu vou abrir aqui, a gente pode começar na ordem que foram as falas do Guilherme, Tainá e Luana, e já provocando também quem está nos assistindo, porque a live é com professores, mas nós também, que somos mães e pais de alunos, podemos colocar aí nos comentários o que a gente está achando de tudo isso. Né? No meu caso, eu até coloco já uma provocação. Eu tenho um filho com algumas dificuldades de aprendizagem porque ele tem autismo. E aí, como é que você coloca na frente do computador uma pessoa que já tem, né, toda uma dificuldade com déficit de atenção, com todas as dificuldades de aprendizagem, que em sala de aula já é difícil. Aí transporta isso para EAD, tudo bem, aí eu, a mãe, vou ter que virar especialista em educação especial de uma hora para outra, né? Complicado. Então, vamos abrir aí com todas as questões aí, começando pelo Guilherme, e depois Tainá e Luan. Guilherme. Tem que abrir seu microfone, Gui, tá aí. Guilherme foi. Guilherme também está com um bebezinho em casa, né? Vamos aí. Sim, Guilherme. Inclusive eu compartilho, e os professores, de um modo geral, compartilhando dessa realidade. Muitas vezes é difícil em casa você ter um espaço, as condições ali adequadas para você trabalhar. Eu, por exemplo, eu só consigo trabalhar mesmo, gravar aula, etc., de madrugada, que é quando a casa está em silêncio e meu filho está dormindo. Porque durante o dia minha esposa também está sob trabalho remoto, e aí eu preciso revezar ali, cuidar do menino, essas coisas. Agora, eu queria aproveitar que a principal questão tem sido essa discussão do ensino à distância, mas eu queria demonstrar sobre como que isso se aplica à rede privada nesse momento, e aí lembrando essa situação que nós estamos sobre a pandemia, né, a quarentena. E lembro que Brasília foi o primeiro estado do país a decretar a quarentena, a suspensão das atividades, das aulas públicas, privadas, enfim, das universidades, no sentido de, vamos ver o que está acontecendo. Então, Brasília deu esse start e as escolas, pelo menos da rede privada, ficaram meio sem saber o que fazer por 2 semanas. E aí eu avalio que muitas das escolas, eu não falo de Brasília não, mas eu falo do país,
elas meio que tiveram que improvisar, correr contra o tempo para ver a melhor forma de garantir com que os pais não começassem a se manifestar no sentido de, e aí, nós vamos continuar pagando mensalidade para o meu filho não ter aula? Como é que é? Então, a situação que a gente passa no país hoje é a seguinte: a rede pública está paralisada, com as aulas interrompidas há 2 meses e meio a 3. No caso de Minas Gerais, por exemplo, a rede estadual está em greve há muito mais tempo. De outro lado, a rede privada do país, ela funciona, eu não vou falar normalmente, mas ela continua tendo ali as suas atividades. Então, isso, na prática, se aplica da seguinte maneira: tem escolas que adotaram com que as aulas continuem sendo de manhã, ao vivo. Então, o aluno acorda ali 7 horas, 7h30, ele tem aula ao vivo com o professor. Outras escolas decidiram adotar com que o professora, grave as suas aulas e poste num portal que seja e tal. Então, essa é uma situação. Mas a principal questão que a gente consegue observar é unânime. O nosso ritmo de trabalho aumentou e muito. É muito mais difícil, muito mais complexo você estar de frente para um celular, para um computador, câmera que seja, para lhe preparar a aula. Muitas vezes você não tem um quadro em casa, então alguns professores improvisam, num papel, alguns correm atrás ali de conseguir colocar uma apresentação de slides, enfim. Nós não tivemos nenhum tipo de preparo. Não fomos treinados para isso. Então, eu acho que um ponto importante a se destacar: mesmo sobre as adversidades, os profissionais da educação têm um esforço gigantesco para tentar manter a qualidade do ensino para os alunos. Eu fui obrigado a falar assim: não, bicho, eu quero fazer um negócio legal. Eu corri atrás, fui pesquisar na internet a melhor maneira sobre como ministrar as minhas aulas. Não ganhei um centavo para isso, não recebi nenhum centavo para conseguir manter digamos assim, essa qualidade de ensino, para tentar compensar. Agora, infelizmente, não são todos os profissionais que têm uma certa habilidade com o manuseio da informática de um modo geral. Diante disso, já que as aulas continuam funcionando, digamos assim, a rede privada, os pais se questionaram: olha, e aí, eu continuo pagando mensalidade, mas meu filho tem aula à distância, como é que é esse negócio? Eu não concordo. Então, as escolas, elas encontraram uma alternativa de reduzir a nossa carga horária sobre uma MP, que ela ficou conhecida como MP 936, que ela, na verdade, ela abrange a todas as categorias do mundo do trabalho, mas na educação ela se aplica da seguinte forma: você trabalha 5 dias por semana, você vai trabalhar pela metade e você vai ter o seu salário reduzido proporcionalmente. Então, essa MP, na prática, ela atinge os profissionais da educação, de forma que a gente agora trabalha menos, tendo que ali manter a mesma qualidade de conteúdo, cumprindo o cronograma do livro, etc. Ao mesmo tempo, nós tivemos o nosso salário reduzido, com a condição do governo federal vir fazer um complemento. Pelo menos até agora funcionou, mas eu quero saber se o governo federal vai conseguir cumprir com isso. Ou seja, então foi uma condição imposta para os trabalhadores. Ou é isso, ou você, enfim, dá tchau, benção, vai tocar sua vida. Então, essa é uma situação que nos foi imposta. Não houve, inclusive, muita condição de negociação. E, assim, eu quero trazer uma reflexão sobre essa situação das aulas à distância. Isso é algo gravíssimo, não só para a rede privada, que cada escola ali vai adaptando, algumas têm um sistema próprio, um login dos alunos, etc. Outras adotaram o Google Class e tal. Mas, de um modo geral, o ensino à distância, da forma como vem sido conduzido no país, isso é, na prática, você privatizar a educação. Reflitam sobre isso.
O Estado brasileiro, o Ministério da Educação, nessa incompetência toda, não tem condição de desenvolver isso. Os estados e municípios também não. Então, o que vai acontecer é que cada prefeitura, cada governo do estado, cada escola vai entregar a educação, essa responsabilidade para empresas, para que elas ministrem, para que elas decidam o preço, o valor de como que vai ser a educação pelo próximo período. Então, é uma situação gravíssima que nós estamos passando diante da pandemia. E, por fim, eu queria só trazer fazer uma denúncia, um alerta, um dado para a gente, enfim, se indignar, que passados, digamos assim, 3 meses da quarentena, da suspensão das aulas presenciais, existe toda uma movimentação de uma parte de pais que acham que é uma gripezinha, enfim, mas existe também uma movimentação por parte das empresas, esse lobby da educação, digamos assim, e por parte dos sindicatos patronais, no sentido de vamos voltar às aulas presenciais. Então há uma pressão para que a gente volte à normalidade, vamos falar assim. Isso é um absurdo. Não há a mínima condição da gente ter o retorno das aulas. Então, eu queria fazer essa denúncia. Aqui em Brasília, tanto a rede privada quanto a rede pública estão numa movimentação para tentar fazer com que as aulas voltem ao modo presencial. E assim, não existe nenhuma condição, nada que garanta de que você revezando um dia ou outro com o aluno, um aluno assiste um dia sim, outro não, fica em casa, de que é seguro para que a gente tenha um ensino, enfim, seguro, tanto para alunos quanto para nós professores. Eu queria só fazer essas considerações e aí mais à frente eu faço, digamos assim, as considerações finais, algumas pontuações de que a gente não pode ficar inerte diante disso. Concluo aqui para não estender demais. Tainá, então vamos com você aí, desmuta aí seu microfone. Não, eu acho que o Guilherme já falou bem, assim, já foi colocado antes, inclusive. Acho que essa questão, por exemplo, de como os profissionais vão trabalhar dentro de casa, e que daí eu falei que, né, que nem sempre eles têm também acesso, muitas vezes, às ferramentas ideais, assim. Eu acho que a questão das mulheres, e acho que a Luana pode falar até melhor, que eu acho que ela tem a sobrecarga também das tarefas domésticas, né? Então, a gente já tem visto as pesquisas que as mulheres têm produzido menos nessa quarentena. E elas têm produzido menos porque aumenta também a sobrecarga de trabalho, né? Então, tem o cuidado com os filhos, tem todas as outras tarefas, assim. Então, e é uma categoria majoritariamente de mulheres, assim. Então, sentir que é necessário produzir como se não existisse a pandemia e tudo mais. Então, eu acho que isso é interessante colocar. E que, de fato, o ensino em AD como esse projeto a longo prazo que eles pensam, né? No sentido de querer uma forma de cortar, né? Gastos na educação, que é isso que eles veem, que é gastos na educação, na verdade é uma política excludente, assim, porque muitos estudantes não vão ter a mesma forma de educação, né? E se já é excludente, ainda vai ser ainda mais excludente, assim. Então, para que... Acho que é isso, assim, para também não dar mais, né, mais comentários e tal. Denildo, seu microfone está desligado. Eu esqueci de ligar o meu. Estava pedindo para você ligar o seu e esqueci de ligar o meu. Mas agora pode fazer aí suas considerações nesse ponto, depois a gente volta para as considerações finais. Então, vou até pegar o gancho aí, né? Primeiro, isso que a Tainá falou é importante mesmo, pedir desculpas, que na verdade eu invadi o quarto do meu filho para fazer a live. Então, por isso que ele chegou aqui. Mas essa questão é importante porque, falando um pouco como mãe, né, de aluno, ele também é da rede municipal, né, da rede que eu dou aula, e é isso, a gente tem várias demandas, né, como eu sou do Conselho Municipal, sou do sindicato, eu tenho reunião, né, apesar de não ser trabalho exatamente, eu tenho tido reuniões
e tenho tentado me formar, né? Aproveitar esse tempo, participar de formações, tem cursos, tem coisas que a gente não tem como fazer no dia a dia, na correria de dar aula, né? Quem é professor sabe que a gente tem que trabalhar mais de um horário para o salário dar para a gente sustentar a nossa casa, então a gente acaba não tendo tempo de fazer várias coisas, que formações nos interessam, mas é difícil, porque aí ele está o dia inteiro em casa, então eu tenho que dar uma atenção a ele e tentar conciliar isso tudo, e aí a gente está mais em casa, então, né, cozinhar, limpar e tudo, e aí é tudo muito complicado. Meu marido também, ele é professor do estado, então ele está trabalhando, está no norte, então a gente, né, realmente é uma rotina difícil, e eu fico imaginando para outras famílias, famílias, por exemplo, do teletrabalho, família que estão aí esperando esse auxílio do governo, esse auxílio emergencial que nunca chegou, só foi emergencial para os bancos, até agora para a população não tem sido nada emergencial, tem sido muito burocrático, muito difícil o acesso, então é muito complicado a gente tentar impor qualquer rotina de estudo para as famílias, porque é isso que a gente fala quando fala em EAD, ensino remoto, a gente está impondo uma rotina para as famílias que né, não tem relação com a rotina que a gente já tem. Aí, só sobre uma coisa que o Guilherme falou, que eu achei eu acho que é muito importante, ele falou de duas coisas, sobre uma possível volta. Eu fico pensando que aí, quando a gente pensa isso, vai revezar os meninos, a gente volta numa reivindicação antiga muito importante nossa, que é a redução do número de alunos por sala. Isso é muito importante, né? Menos alunos em sala permite uma educação, uma assistência mais individual, e isso valoriza, isso aumenta a qualidade da nossa educação. E para isso acontecer, por exemplo, a gente teria que ter mais investimento, mais concurso, mais escolas, mais salas de aula. E uma grande barreira que a gente tem hoje é a emenda constitucional 95. Eu acho que uma lição que a gente poderia tirar dessa quarentena é o quanto que essa emenda constitucional é cruel, porque ela tirou investimento da educação e da saúde. E são as áreas que a gente tem sentido mais necessidade no meio de uma pandemia. Então, acho que isso é uma reivindicação importante. E uma outra coisa que eu não falei, né, depois eu posso falar até um pouquinho mais da EAD, porque acabou que eu resolvi dar prioridade a isso, mas a gente precisa ter a flexibilização das 800 horas letivas. Isso é muito importante. A gente teve uma flexibilização por parte do MEC dos 200 dias letivos, mas não das horas. E a gente precisa da flexibilização das horas. Não é porque vai abaixar a qualidade da educação. Quem é professor sabe que mais tempo não é necessariamente mais qualidade, né? Inclusive, tem semanas que são horríveis e tem dia que é muito bom. Só aquele dia já valeu a semana, já valeu o mês. Então, na verdade, mais tempo não é mais qualidade. Nós, professores, vamos ter o grande desafio de fazer, no tempo que tivermos pós-quarentena, a melhor educação possível. Mas se a gente não tiver a flexibilização das 800 horas, a gente vai estar fingindo que nós estamos num período normal que pode ser reposto, como se fosse uma greve, uma obra, qualquer coisa, e não é isso. É uma pandemia mundial. Todo mundo, gente do mundo inteiro ficou sem aula. Então, é uma realidade diversa. A gente precisa das 800 horas, porque senão isso vai obrigar as redes a aderirem a alguma forma de educação remota, que não é o ideal, especialmente no ensino básico. Porque, olha bem, o Guilherme falou de Paulo Freire. Paulo Freire criticava a educação tecnicista, e ele criticava uma prática que ele falava que era educação bancária, como se a educação fosse a gente depositar conhecimento num banco vazio, que é o nosso aluno, a cabeça dele vazia, a gente ia lá e depositava. Só que a educação não é isso. Por isso que a educação não é só ler um livro, por isso que a educação não é só ver um filme, porque não é pegar o conhecimento e colocar numa cabeça vazia. Educação é compartilhamento, é conversa, né? A educação das nossas crianças e jovens, ela vai muito além de conteúdos, né? Tem habilidades, tem outras questões para desenvolver, por isso que a gente tem como obrigatória, por exemplo, a aula de educação física. O corpo faz parte da escola, o corpo dos meninos faz parte da aula, o corpo aprende, né? Meu menino, ele está com 4 anos, ele aprendeu a correr, ele aprendeu a pular, ele não sabia pular, ele aprendeu na escola a pular, e ele estava aprendendo a pular de uma perna só. E aqui já está meio parado. Quando voltar para a escola, vai ter que reaprender, coitado. Então, o corpo se desenvolve, o social se desenvolve. Os meninos, eles convivem entre si, eles aprendem sobre diferença, sobre ser humano. Então, a escola é muito mais que conteúdos, por isso que a EAD não é
uma possibilidade ou educação remota não é uma possibilidade para o ensino básico. É isso. Esqueci de desmutar o microfone de novo. Colocações muito importantes aí, e é verdade, Rodrigo, é por isso que esse governo odeia Paulo Freire, por isso que Luana colocou aí que educação vai muito além de transmissão de conteúdo. Eu já quero agradecer a vocês, aprendi muito também aqui hoje, em nome do Movimento Luta de Classes. Vamos continuar esse debate, mas agora vamos passar para as considerações finais. Aí vamos circulando no mesmo jeito para facilitar, né? Guilherme, Tainá e Luana. Suas considerações finais, Guilherme. Certo. Primeiro, agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui falando nessa tarde, de compartilhar espaço com Tainá, com Luana, com Lenilda e com todos que estão assistindo. Saibam que é um debate que não finaliza aqui, e aí a gente precisa ter as seguintes reflexões. Não dá para a gente voltar à normalidade, não existe essa tal de normalidade, porque a normalidade são os baixos salários, é o adoecimento, é a depressão, é o descaso, é o desrespeito. Isso não pode ser o horizonte de normalidade para nós. Assim que essa pandemia, enfim, essa crise toda passar, nós precisamos sair desse processo de um modo diferente, encarando a educação diferente. Então, isso é um primeiro ponto. O segundo, para que a gente consiga isso, não é possível esperar a boa vontade de nenhum governante, muito menos do Bolsonaro, que está aí, que é um fascista, um cara que é a favor da morte, contra a vida. Isso será possível e necessário passando pela nossa organização. E os professores, a categoria da educação, ela digamos assim, a ponta de lança da luta da classe trabalhadora no país. Em todas as greves, em todas as mobilizações nacionais, são os profissionais da educação que estão lá à frente, puxando o bonde. Então, vai ser mais do que nunca necessária a nossa união, a nossa força, dentro das escolas, propondo as melhores alternativas possíveis. Não existe nenhuma alternativa, não está escrito nas estrelas qual vai ser o método, que nós vamos sair disso. Nós temos que sair disso, fortalecidos, unidos, e com a certeza de que é urgente uma transformação profunda na nossa educação, para que a gente forme não seres mecânicos, mas uma educação crítica, reflexiva, que vise a não exploração do homem pelo homem, mas sim um espírito de solidariedade. Acho que é um debate que não finaliza aqui, tem as questões voltadas para o ensino superior, enfim, acho que é um pontapé, digamos assim, que a gente está dando aqui hoje. Mas foi um prazer. Obrigada, Guilherme. Tainá. Eu também queria agradecer o convite dos companheiros da MLC e dos companheiros estarem aí dividindo o espaço. Eu queria terminar dizendo para os professores que é importante querer da sociedade aquilo que a gente quer para os alunos, né? Uma transformação profunda, e que os professores, enfim, se organizem, debatam política, estejam próximos à política, não se afastem dela, apesar das derrotas que a gente tem enfrentado, assim, né, tanto aqui no estado quanto no país inteiro, que só é possível, de fato, a gente transformar a educação, e transformar a realidade, inclusive, dos estudantes, né, que estão dentro das salas de aula, se a gente conseguir derrubar esses governos, seja o Eduardo Leite, seja o Bolsonaro. E eu também queria encerrar a minha fala falando, já que todos os companheiros citaram o Paulo Freire, vou citar agora no final, né? Ele diz que não é na resignação que a gente vai se afirmar, mas é na rebeldia face às injustiças. Então, deixar essa fala dele para a gente refletir também o nosso papel, já que ele é, né, um principal nome, assim, da educação, né? Uma educação de fato libertadora, assim. É isso. O patrono da educação no Brasil, né, Paulo Freire. Luana, então, abra seu microfone aí.
para as suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer também, agradecer você, Lenilda, agradecer o Guilherme, a Tainá, porque realmente é muito bom poder conversar. Igual eu falei, eu tenho tentado participar, né, dessas coisas de formação nessa quarentena, e eu também aprendi muito aqui hoje. Todo mundo que participou no chat, aí tivemos contribuições muito boas. E eu queria lembrar que esse momento, né, apesar de a gente estar buscando saídas, beleza, né, nas formações, na arte, é um momento de fragilidade, né? A gente citou aqui, né, vários professores que estão sem salário, ou que estão com salários reduzidos, ou ameaçados, com emprego ameaçado, pressionados por teletrabalho, por essas opções. E é um momento que a gente está convivendo com medo, né? A gente está com medo, medo do adoecimento. Algumas pessoas estão, infelizmente, convivendo com adoecimento nas suas famílias, com pessoas queridas, até com a morte. Então, eu acho que é fundamental que a gente tenha esses espaços de respiro, de troca, de convivência, para a gente, né, conseguir passar por isso o melhor possível. Então, né, para quem puder, fique em casa. Vamos lutar pela flexibilização das 800 horas, que ela é muito importante. E eu queria só mandar um abraço para uma amiga aí que eu vi que comentou, para Altenir, grande Altenir, companheiro, querido. Queria te mandar um abração. Faz muito tempo que eu não te dou um abraço pessoalmente. Estou com saudade assim. É isso. Obrigada a vocês. E antes de encerrar, eu quero fazer 3 convites rapidinhos. Um é para continuar seguindo a página do Movimento Luta de Classes aqui no Facebook e no Instagram, porque nós estamos realizando esses debates todo sábado à tarde. Já tivemos com petroleiros, telemarketing, saúde, metroviários, jornalistas e agora com os professores. Vamos programar o do próximo sábado, então, aproveitando aqui para a gente aprender com as lutas de todas as categorias, né, que se organizam no movimento Luta de Classes, e a gente sempre aprende muito com os companheiros, independente de ser a categoria que a gente atua ou não, sempre trazem grandes contribuições. Outro é porque na segunda-feira eu vou fazer uma live no meu perfil pessoal, @lenildaluna, com um companheiro aí de Tainá, do Rio Grande do Sul, Vinícius, que é pós-graduado, né, tá pós-graduando, ele é doutor em bioquímica, para ele explicar para a gente por que esse inferno, desculpa falar assim, mas é que eu não estou aguentando, de cloroquina, não é saída para ninguém e pode, inclusive, matar. Então, eu falei, Vinícius, por favor, porque eu tenho visto pessoas indo comprar cloroquina, pessoas disputando cloroquina, como se tomar cloroquina resolver esse problema. Você tomou cloroquina, você pode sair sem máscara. Você tomou cloroquina, pode voltar ao trabalho. Você tomou cloroquina, pode fazer o que quiser. Você tomou cloroquina, não morre. É uma fantasia, gente. Infelizmente, a gente queria que fosse assim. Seria ótimo. Mas não é, não é. E aí, uma pessoa com autoridade no assunto, que é o Vinícius, que é bioquímico, pesquisador nessa área aí da URGS, vai explicar para a gente o que a comunidade científica e médica tem avaliado sobre esses medicamentos no mundo, certo? Para a gente não criar ilusões. E o último convite, muito importante, esse fundamental, é para hoje. Então, hoje, daqui a pouquinho, às 18 horas, a gente vai ter uma live para quem gosta de história, para quem quer conhecer a história recente do Brasil. Edival Cajá é uma sumidade, uma pessoa que viveu, que vivencia e que continua na luta, um militante que a gente tem um respeito enorme, enorme por Edival Cajá. Então, ninguém vai perder a oportunidade de ouvir Edival Cajá agora às 18 horas, hoje, daqui a pouquinho, menos de 2 horas, né, no Facebook do Jornal A Verdade e no Instagram do Jornal A Verdade. Então, temos muitas coisas interessantes aí para aprender nessa quarentena. E eu agradeço mais uma vez a vocês. Tchau. Até a próxima. Se cuidem, companheiros e companheiras. Se cuidem. Certo? A gente quer vocês com saúde. Beijo a todos e todas.